Pessoal, voltei. Eu troquei de computador. Vamos testar agora se a transmissão aqui da tela funciona. Tá joia, pessoal? Eu vou... Cadê aqui? Pronto. Vou aqui compartilhar com vocês. Só um segundinho, deixa eu abrir aqui a tela que eu preciso compartilhar. Bom, vamos lá. Vamos ver se agora vai. Creio que agora vai funcionar sim. Deixa eu ver. Pronto. Vocês conseguem ver uma tela aí que é sistemas eleitorais? Sim? Sim, agora está compartilhando direito. Agora tá. Obrigada. Foi obrigado a vocês. Realmente foi o sistema operacional. Estava fazendo desse computador aqui. Pensei que ia fazer o upgrade, mas não funciona. Tem problema. A gente volta para o antigo que funciona. Tá joia? A qualquer momento, por favor, que for necessário, qualquer problema técnico ou mesmo uma dúvida, qualquer curiosidade, pode me interromper. Tá joia? Então, essa era a imagem que eu achava que estava compartilhando com vocês, que é a imagem do mapa dos Estados Unidos, né, com esse colorido, com esse vermelho, com esse azul, né? E como eu estava dizendo, e agora vocês não precisam usar só a imaginação, usar a imaginação junto com a visão, funciona muito melhor, né? Que por que Obama acabou sendo eleito presidente dos Estados Unidos? O principal motivo é que os estados com maior peso no colégio eleitoral acabaram apoiando a Obama, né? Então, veja, por exemplo, o estado da Califórnia, além de ser o estado mais populoso dos Estados Unidos, é o estado mais rico. Se a Califórnia se tornasse independente dos Estados Unidos, seria, não sei, acho que era a 11ª e 12ª economia do mundo. É uma coisa bem fora assim, do comum, né? Então, nos Estados Unidos, é muito comum que os candidatos foquem nos estados onde eles sabem, obviamente, que tem mais chance, e os estados onde eles também sabem que são importantes para o colégio eleitoral, não é? Então, por exemplo, o Texas, né, que está aqui embaixo, ele quase sempre, Texas é o chamado é um dos red states, é um estado que sempre vota nos candidatos republicanos mais conservadores, que defendem, por exemplo, o porte, não só a posse, mas o porte de arma, né, aquela visão mais de faroeste que a gente, obviamente, tem de forma muito caricata da cultura americana, mas sim que o Texas é um estado muito relevante em termos de colégio eleitoral, são 34 votos, né, e, portanto, os conservadores, os candidatos conservadores, os candidatos republicanos, geralmente são eleitos como presidente aqui no Texas. Então, veja, que quem elege o presidente dos Estados Unidos, como eu estava comentando com vocês, não é o povo dos Estados Unidos, são os estados, como era no começo, né? Aqui no Brasil nunca foi assim, né? Desde que nós começamos a República, lá no final do século XIX, a partir de 1889, né, que a primeira eleição, se não me engano, foi 1891, 1892, nós sempre elegemos o presidente da República como um todo. Portanto, o voto de um pernambucano, de um gaúcho, de um paulista e de alguém do Acre vale e pesa exatamente o mesmo. Nos Estados Unidos tem essa diferença aqui, do ponto de vista de que quem elege o presidente são os estados. Então, vejam que uma minoria de estados, no ano de 2008, acabou elegendo Barack Obama, né? Por quê? Porque são estados onde tem mais população, onde há mais circulação de riqueza, onde há mais renda, né? E acabou sendo a eleição de Barack Obama. A mesma coisa aconteceu no ano seguinte, né, na eleição seguinte, 2012, mas veja que Barack Obama já teve bem menos votos, né? O seu oponente Mitt Romney já teve 206 votos no colégio eleitoral e mesmo, ou seja, ainda conseguiu com a relativa folga, mas sim, já diminuiu a vantagem que Barack Obama tinha no primeiro momento, né? E uma vez mais, foram os estados que elegeram para a gente Estados Unidos. Aqui no Brasil nunca foi assim. E aí muito me surpreendeu, não me surpreendeu não, hoje pouca coisa me surpreende.
mas na época da eleição, na última eleição de Dilma e Aécio, eu lembro que fizeram um mapa do Brasil, onde Dilma ganhou, botaram de vermelho, onde Aécio ganhou, botaram de azul. Naquela eleição, não a de agora, de Bolsonaro e Haddad, não, a eleição anterior. Né? Naquela eleição, quando saiu o resultado, é como se o Brasil se dividisse dessa forma. Os estados que elegeram Dilma, os estados que elegeram Aécio. Não funciona assim. Né? Isso é, mais uma vez, uma prova de quando simplesmente se copia um padrão e um modelo de outro país sem entender como funciona o sistema e a história daquele país, isso normalmente não funciona. Né? Então, aqui no Brasil, de vez em quando surge a ideia de fazer uma coisa parecida com as eleições que a gente chama de proporcionais, para fazer a eleição, por exemplo, de candidatos a deputado por distrito. É o sistema distrital, que não existe no Brasil, tá, pessoal? Alguns países do mundo adotam, no Brasil não se adota. O sistema distrital seria o seguinte: hoje Pernambuco tem, deixa eu parar de compartilhar aqui, porque essa explicação, só um segundinho, pessoal, para se entrar na minha imagem. Veja, hoje Pernambuco tem 25 deputados federais, tá? Esse número é proporcional à população que Pernambuco tem. A gente vai ver nessa conversa de hoje. Então, desses 25 deputados federais que Pernambuco tem, eles podem estar registrados como eleitores em qualquer parte do território pernambucano. A gente viu que, até o ponto passado, da elegibilidade, se eu quero me candidatar a prefeito de Olinda, eu tenho que ter meu domicílio eleitoral em Olinda. Não pode ser nem em Recife, nem ser em Paulista, tem que ser em Olinda. Agora, se eu quiser ser candidato a um cargo que é da circunscrição do estado de Pernambuco, eu posso estar registrado em qualquer município, desde que seja no estado de Pernambuco, correto? Então, nós hoje temos deputados federais de Pernambuco que foram eleitos pelo estado e que estão registrados como eleitores do Recife, de Olinda, de Petrolina, de Caruaru. Não tem nenhum problema. Já é? O importante é que você esteja dentro da circunscrição eleitoral pela qual você pretende concorrer. Esse é o sistema que a gente tem hoje, tá? É um sistema proporcional simples. O que é que alguns políticos, o que é que alguns cientistas políticos defendem? O chamado voto distrital. O que é que significa isso? Dividir o estado de Pernambuco em distritos e dar a quantidade de vagas para deputados daquele distrito proporcional à sua população. Então, imagine que que Pernambuco a gente dividisse em 4 grandes áreas. Né? A gente dividisse em região metropolitana e litoral, a gente dividisse zona da mata, não sei qual seria a capital da zona da mata, possivelmente, não sei se Vitória, Santo Antão, ou Gravatá, ou se Gravatá a gente entraria na zona da Agreste, que certamente a capital vai ser Caruaru, e a última zona que seria o Distrito do Sertão, cujo capital seria Petrolina. Então, nós teríamos os 25 deputados estaduais divididos proporcionalmente pela população dessas 4 áreas. Então, nós, que moramos aqui na região de Olinda, de Recife, da região litoral, a gente só poderia votar nos candidatos dessa região. Então, se eu vim de Caruaru, passei minha vida toda lá, minha família é de lá, tem um candidato de lá que eu quero votar, mas se meu título eleitoral está aqui em Recife, eu não posso votar no candidato de lá. Já é? O que é que tem de positivo nesse sistema, o que é que tem de negativo? O que tem de positivo é que, em teoria, aí seu microfone está danado, eu vou desativar aqui, viu? Pronto. Quando você precisar falar, Laís, você ajusta o microfone, que realmente estava bem complicado aqui o som. Foi alguém... Pronto, beleza? Então, deixa eu voltando para cá. Então, isso aqui funciona no sistema distrital. É só uma proposta. No Brasil não vale. O que é que tem de positivo no sistema distrital? Em teoria, há uma maior proximidade entre o candidato e o eleitor, porque nós moramos no mesmo área espacial. Em teoria, né? Porque eu mesmo não conheço pessoalmente nenhum dos 25 deputados federais que nós temos lá. É claro que eu conheço da mídia, conheço de acompanhar a política, até por uma questão profissional, mas eu não os conheço pessoalmente. Então, o primeiro grande argumento cai por terra. Agora, o que é que tem de muito negativo nessa visão? Porque, de alguma forma, e aqui os cientistas políticos que são contra o sistema do voto distrital, eles batem muito forte nessa tecla, é porque, no fundo, você faz com que os mesmos clãs, as mesmas famílias, os seus filhos e netos e sobrinhos e primos acabem se revezando no poder.
Então, o poder fica muito concentrado territorialmente. Você não dá espaço para que a nova força política surja do interior e traga essa força ou leve a voz dessas pessoas para Brasília. Se, por exemplo, a gente aplicar esse sistema aqui, claro que a maioria absoluta dos deputados federais iriam partir dessa região aqui, de Recife, Olinda, de Igaraçu, né? Os municípios que estão aqui no litoral. A maioria absoluta da população do estado mora próximo ao litoral. O resultado, as pessoas do sertão vão ficar subrepresentadas. Então, eu, pessoalmente, enquanto cidadão, prefiro o modelo que nós temos atual. Eu não defendo o sistema distrital, mas, claro, isso é uma escolha pessoal de cada um de vocês, tá bom? Eu, como professor, tenho a obrigação de dizer a vocês como é que funciona o sistema, e cada um, a partir da análise que cada um faça, das discussões que cada um de vocês leve, pode decidir apoiar esse sistema ou não, tá joia? Mas como é que é no Brasil hoje? No Brasil, o sistema é simples, é da circunscrição do Estado, não é por distrito, como querem fazer. Há projetos de lei nesse sentido, mas nenhum deles agora está na pauta de análise do Senado Federal nem da Câmara. Já que eu lembro a vocês que direito eleitoral é matéria de competência exclusiva da União Federal, tá bom? Pois não. Bom, vou seguindo em frente, pessoal. Estou entendendo aqui que está todo mundo acompanhando, não tem nenhuma dúvida. Insisto, qualquer momento, qualquer dúvida é só me dizer. Então, vamos voltar, vou compartilhar de novo com vocês lá aquela tela com esse mapa aqui dos Estados Unidos. Tá bom? Então, essa foi aqui da eleição de 2012. E em 2016, veja como já mudou aqui a situação. Né? Aqui em 2016, a gente tem Donald Trump, que ganhou na maior parte do território americano. Ele, por exemplo, não ganhou em Nova York, não ganhou na Califórnia, que são os dois estados, juntamente com a Flórida e com o Texas, os estados com maior número de delegados no colégio eleitoral. Mas a estratégia dele foi justamente obter a confirmação dos votos desses pequenos estados. 3 votos, 4 votos, 3 votos, e aí ele conseguiu. Foi uma surpresa, não sei se vocês lembram, eu lembro muito bem que durante a noite da eleição dos Estados Unidos, quando Donald Trump concorreu com Hillary Clinton, fui dormir com a notícia de que Clinton estava ganhando, e estava tranquilo. E eu acordei no meio da noite, não lembro o que foi, não sei se estava com sede, não sei se foi ao banheiro, vi a notícia rapidamente que Donald Trump tinha sido eleito, e voltei a dormir. Eu estava tanto sono, voltei a dormir. Aí eu acordei com o sentimento, meu Deus, tive um pesadelo, acho que Trump foi eleito. Aí, quando fui ver a notícia, não foi pesadelo, não, foi verdade. Né? Foi realmente um traço, foi um contra os prognósticos, e Donald Trump acabou, de fato, sendo eleito presidente dos Estados Unidos. Né? Eu fico pensando nessas notícias, só um parênteses, nessas notícias, como os Estados Unidos bloquearam a compra ou dificultaram a compra, ou se anteciparam na compra de equipamentos médicos por todo o mundo, inclusive fazendo com que compras brasileiras já efetivadas fossem canceladas pela indústria chinesa. Eu fico pensando a contradição, porque nos filmes, né, de Hollywood são sempre os americanos que salvam o planeta Terra. Eu fico imaginando agora se alguém vai botar Donald Trump como salvador da humanidade, não é verdade? Mas vamos lá. Comentários à parte, realmente para a gente pensar. Então, esse é o sistema que vige nos Estados Unidos. Ou seja, o nosso sistema presidencial é muito diferente do sistema de eleição. Não é? Vou falar muito rapidamente do sistema espanhol. Lá no roteiro virtual tá, do sistema português, que tem até outra proximidade, que é no sistema português, eles são república parlamentarista. Tá? É uma das ideias que se propõe. Hoje, no Brasil, há projetos de emenda à Constituição para que a gente passe a ser uma república parlamentarista, mas, novamente, não está na pauta de votação nem da Câmara nem do Senado. Hoje é só um tópico de discussão acadêmica, como estamos fazendo nesse momento. Tá? No sistema parlamentarista, pelo qual eu, pessoalmente, cidadão Ademar, tenho especial simpatia, quem acaba decidindo quem vai ser o chefe de governo, ou seja, a pessoa que vai estar na administração, na frente da administração pública no dia a dia, que nomeia ministro, que desnomeia ministro, que faz o controle e uso do gasto do orçamento público, é essa pessoa. O primeiro-ministro tem praticamente todas as funções executivas que aqui no Brasil o presidente da República tem. Ele é eleito pelos seus membros, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui o resultado das eleições de 2011 e o resultado das eleições de 2015 na Espanha. Tá? Em 2011,
um chamado Partido Popular, que é mais ou menos como se fosse um democratas aqui no Brasil, entre democratas e o, o PSDB, um pouquinho mais para democratas, né? Eles, em 2011, tiveram 186 dos 350 escaninhos, que eles chamam como vagas. Né? Escânio é como se fosse escaninho, uma vaga, uma cadeira no parlamento, é o nome que eles usam lá. Eles tiveram mais da metade dos votos, ou seja, do equivalente aos deputados federais lá na Espanha. O que é que significa? Eles puderam sozinho indicar quem era o primeiro-ministro, que foi inclusive Mariano Rajoy, era um dos parlamentares. Tá? Então, o que é que acontece? Quando o primeiro-ministro é indicado pelos próprios colegas no poder legislativo, ele ganha força imediata. Esse embate que a gente está vendo hoje entre o presidente da República, Bolsonaro, e os chefes das duas casas legislativas federais, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, não ocorre no sistema parlamentarista. Okay? Porque no sistema parlamentarista, o chefe do executivo é um entre eles escolhido. Certo? Então, automaticamente, ele leva o apoio político. Se, por acaso, esse primeiro-ministro toma uma decisão louca e descontraria toda a sua base de apoio, podem ter certeza, amigos e amigas, não passa 5 dias. Ele está desnomeado. Abre-se um processo chamado moção de censura. É como se dissesse, olha, você está, literalmente, está repreendido. Literalmente, você está repreendido. Pronto. Em 5 dias, o primeiro-ministro é trocado. Não precisa do processo traumático de ter um processo de impeachment e discussão. Não. Perdeu o apoio político, vaza. Simples assim. É um sistema extremamente ágil, extremamente, me parece, compatível com o que a gente tem vivido no Brasil já tem alguns anos. A gente, desde o segundo governo de Fernando Henrique, né, depois foi ampliado pelo governo de Lula, no dia de Dilma perdeu apoio, e por isso que teve o impeachment de Dilma, e agora o governo Bolsonaro está na mesma situação, de falta de apoio político do parlamento. Então, esse problema se resolve no sistema parlamentarista porque o chefe executivo é um parlamentar que, entre eles, foi escolhido para exercer essa função. Portanto, ele leva para o equivalente ao Palácio do Planalto, que lá na Espanha é a Moncloa, todo o apoio político já. Dificilmente ele perde uma votação. Só se realmente for um tema extremamente polêmico e que os próprios membros do seu grupo de apoio não concordem. Mas é muito raro isso acontecer. Normalmente se negocia antes para poder chegar à discussão. É super eficaz. Eu, pessoalmente, sou muito simpático a esse sistema. Tá, joia? Eu fico muito preocupado com essa ideia do redentor. Nós precisamos ter um salvador. Seja ele quem for, Bolsonaro, Lula, Dilma, uma pessoa só não vai resolver os problemas desse país. Sempre a questão de... Em qualquer lugar do mundo é assim. Tá? O sistema parlamentarista privilegia isso de alguma forma, mas no sentido de que faz com que essas pessoas que estão no poder... Opa, deixa eu só dar um mute aqui no microfone para poder a gente continuar aqui sem ruído de fundo. Já então, faz com que a gente ganhe tempo, ganhe velocidade nesse processo de administração do poder, e de alguma forma ele fica mais dividido. Vejam, por exemplo, na eleição aqui de 2015, já foi diferente. O Partido Popular perdeu muito apoio. O Partido Socialista Espanhol, esse parece mais com o PSDB. É um PSDB com o PT, do ponto de vista de corte político. Né? A ala mais à esquerda do PSDB, a ala mais à direita do PT, estaria mais ou menos no PSOE da Espanha. Então vejam que eles sozinhos, ninguém teve maioria absoluta. O que foi que eles fizeram? Um governo de composição. O PSOE se juntou com o Podemos, se juntou com o RC da Catalunha e outros partidos pequenos, e aí sim eles conseguiram, em 2015, voltar ao poder. Né? Ficaram em uma situação muito instável até ano passado, 2019, é que a coisa se estabilizou, 2018 para 2019 que se estabilizou, e desde lá eles têm um governo cujo chefe é do PSOE, esqueci agora o nome do atual primeiro-ministro da Espanha. Tá, joia? E na Espanha, como praticamente todos os países do mundo que adotam um sistema proporcional, né? O cidadão não vota no candidato. O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo em que nós elegemos diretamente o nome do nosso deputado federal, do deputado estadual e do vereador. Praticamente todos os países do mundo usam o sistema da chamada lista fechada. Tá, joia?
Opa, deixa eu voltar aqui. Passei aqui sem querer. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu voltar só um segundinho, pessoal. Deixa eu clicar no lado certo aqui da tela. Opa, peraí, que o negócio aqui saiu do controle. Só um segundinho, pessoal. Deixa eu... E agora, como é que eu faço para resolver isso aqui? Pronto, agora eu vou resolver. Deixa eu só voltar para onde eu queria mostrar para vocês. Bom, aqui. Era nessa imagem que a gente estava. Vamos lá. Então, no sistema espanhol, como no português também, tem um sistema de listas fechadas, tá? Então, quando eu vou votar no meu candidato a deputado estadual, eu entro aqui na cabine de votação e vejo que na cabine de votação, que ainda é no papel, tem lá uma série de gavetinhas com os panfletozinhos. Esses panfletos têm a ordem, né, de preferência dos candidatos. Então, vamos supor que seja do partido A. Né? O partido A coloca aqui, candidato Ademário, José Rodrigues, Maria dos Santos, assim por diante. Então, se o meu partido tiver 20 candidatos, mas eu só conseguir 4 vagas, vou entrar os 4 primeiros da lista, ok? Então, quando eu voto, eu não voto em Ademário, ou em José, ou em Maria. Eu voto na lista daquele partido. E hoje no Brasil isso é possível indiretamente, tá certo? No chamado voto de legenda, tá? Vocês já devem ter visto isso mais de uma vez como eleitores, até antes de ter chegado aqui a esse ponto da aula, né? O que é que significa isso? A gente vai para a votação, né? Quando chegar lá para votar para vereador, eu resolvo que vou votar no partido, não tem um candidato específico. Eu quero votar no partido 99, para dizer que eu estou sendo partidário, que não existe no Brasil, né? Voto lá 99 e dou enter. Eu poderia colocar o número do candidato, 99000, né? Candidato a vereador são 5 dígitos. 99123, normalmente são as combinações mais simples. 99999, né? Então, normalmente é assim que opera. Então, eu só colocar 99 e dou enter, eu votei no partido. Meu voto não se perde. Tá, aqui está dando aviso, pessoal, que daqui a 10 minutos essa reunião vai encerrar em 10 minutos, mas já a gente faz depois a gente faz uma pausa e depois volta. Tá? Deixa eu voltar para cá para a minha apresentação. Opa, deixa eu voltar para cá, que aí já tá querendo me vender aqui o produto, deixa eu voltar para onde eu estava, que é aqui, direito eleitoral. Okay. Então, vejo, é isso que ocorre. Isso aqui chama sistema de lista fechada, certo? Então, o partido estabelece quem vão ser os candidatos prioritários, as pessoas escolhem a lista. A gente não escolhe o candidato, tá? Mas aqui no Brasil, e aqui eu vou chamar a atenção de vocês, eu vou provar numericamente na segunda parte da nossa aula de hoje. Eu vou provar numericamente que é assim. Quando a gente vota num candidato, quando a gente vota em Ademário, em José, em Stephanie, em Adriele, qualquer pessoa que seja aqui da turma, vou votar porque é uma pessoa que eu conheço, que eu confio. Beleza. Seu voto não está indo para aquela pessoa. Não imediatamente, tá? O voto individual é só o terceiro critério que a gente utiliza, tá bom? O que é que significa? No momento que eu voto em alguém, eu, na verdade, primeiro meu voto está indo para todo o partido coligação. Então, imaginem que o meu partido tem 40 candidatos, uma lista grandona assim, ó, 40 candidatos. Pronto, tem lá, 40. Eu voto num candidato e tem poucos votos. Uma pessoa que eu conheço, mas teve lá 50 votos só. Beleza, ele ficou lá na posição 32 da lista, bem no finalzinho. Perdi meu voto? Não, porque o seu voto está contando para eleger os que estão lá na lista, no começo da lista, lá no topo, tá certo? E aí a primeira informação que muita gente não sabe. Você pode estar ajudando a eleger alguém que você não quer ver eleito. Tá? Isso era pior até 2 anos atrás, porque na eleição municipal passada, na eleição federal passada, a eleição de 2018, foi a última eleição que teve chamada coligação proporcional. Nessa eleição de agora, em 2020, já não tem mais coligação proporcional. O que é que acontecia? O PT se coligava com o PCdoB, com o PSOL, com quem quisesse. A mesma coisa o PSL de Bolsonaro. Se coligava com o PL, com o Partido Republicano. Tal. Aí você votava num candidato de um partido. Dizendo, não, eu quero que esse candidato ganhe. Se você votou nele e ele não foi eleito, o seu voto foi para toda a coligação. Ou seja, você não só ajudou o cabeça de lista do partido, mas você pode ter ajudado a eleger alguém de outro partido, inclusive. Tá? Isso foi até 2018. Agora já não existe mais. Essa eleição de agora vai ser a primeira eleição
depois da volta da democracia do Brasil, né, depois de 1985, em que a eleição vai ser computada apenas para os membros do partido. Então, não vai mais haver coligação profissional. Esse ano já é assim, tá? É o que está já previsto na Constituição, já foi feita essa emenda, se não me engano, em 2017. Né? Então, isso aqui que realmente vai acontecer. Quando você vota em alguém dessa lista, claro que qual é a diferença? Aqui no Brasil, como a lista é aberta, se o candidato que parecia ser pequenininho recebe muito voto, ele sobe na lista e pode acabar sendo eleito. Né? Vou mostrar a vocês numericamente. Está lá uma planilha, eu acho que eu coloquei no roteiro de aula digital uma planilha com os resultados das eleições. Quem quiser pode dar uma olhadinha lá. Tá joia? Vamos em frente, vamos lá. E lembro a vocês que a circunscrição eleitoral ela vai determinar os cargos, né? Então, os municípios têm um chefe do executivo e o vice, o prefeito, o Estado, o chefe do executivo e vice, o governador e o vice, e o presidente da República e o vice. Por incrível que pareça, na União Federal não existe eleição para membros do Poder Legislativo, tá? Porque os membros do Poder Legislativo que compõem a União Federal, todos vêm dos estados. Isso é um resquício de autonomia federativa que a gente ainda tem. Então, hoje compõem o Poder Legislativo da União Federal aqueles que são eleitos nos seus estados. Okay? E uma das críticas que, inclusive, muitos jornalistas, inclusive eu, me junto ao time de professor Zé Afonso da Silva faz, em relação à federalização dos municípios, colocar o município como ente federado, é porque o município não tem voz nem voto, nem nos estados, nem na União Federal. Tá? Nós temos representante dos estados na União Federal e temos representante dos estados dentro da própria Assembleia Legislativa do Estado. Mas me diga uma coisa, quem é que representa a Carpina aqui no contexto do poder do Estado de Pernambuco? Ninguém. Quem é que representa Altinho, né? Petrolina, mesmo sendo tão relevante, mas não sei quem foi eleito deputado federal, estadual, é lá de Petrolina. Joia, mas ele representa o município? Não, ele representa o povo pernambucano. Então, uma das críticas que se faz, e eu concordo plenamente com o Zé Afonso da Silva, para mim, município não é ente federado. Pode estar escrito na Constituição 20 vezes como está. Município não é ente federado. Você é de corrente minoritária, Demário. Minha mãe sempre dizia, você não é igual aos outros. Mas quando eu dizia, mamãe, mas todo mundo está fazendo. Eu dizia, mas você não é igual aos outros, pronto. Agora eu vou usar essa prerrogativa a meu favor, tá joia? Então, eu vou contra. Estou na corrente minoritária, absurdamente minoritária, que diz que o município não é ente federado. Até agora eu não vi prova disso. Porque a Constituição de 88 transferiu muita competência para o município, joinha, massa. E cadê o dinheiro para exercer a competência? Não tem, amigo. Acaba voltando para a União, para o Estado. Né? Tá aí os municípios todos de pires na mão para ver quem consegue trazer mais dinheiro de Brasília para implementar a luta contra o coronavírus. Né? Uma prova que o nosso federalismo de nome, capenga, precisa de ser redesenhado. Olha, vamos mudar de assunto, senão eu já começo a pegar, você sabe como eu sou, começa a pegar, começa a falar, já vai encerrar o tempo aqui, nós só temos mais 3 minutos nessa sessão, deixa eu pelo menos terminar essa parte. Tá? Os municípios têm vereadores proporcionais à sua população, a gente vai ver em instantes, bem como estados têm os deputados federais e deputados estaduais proporcionais à federação. O único cargo que não é proporcional à população é de senador, tá joia? Senador são 3 para cada estado. De São Paulo, que é o maior dos estados, a Sergipe, que é o menor de todos. São 3 senadores paulistas, são 3 senadores sergipanos, são 3 pernambucanos, assim por diante. Tá? Agora, o número de deputado federal é diferente. O número de deputado estadual também. E a composição é mais ou menos simples. Tá? O Senado Federal, a gente sabe, a eleição se dá de forma intercalada. Sempre 2 senadores e 1 senador. E o mandato é de 8 anos. É o único mandato que nós temos. Mandato, né, no sistema constitucional brasileiro de 8 anos, porque, em teoria, é a casa que vai garantir a estabilidade normativa. Tá, joia? O Senado Federal, até pela idade mínima, vocês lembram, né, para ser senador tem que ter pelo menos 35 anos de idade. Então, para isso, somente pessoas um pouco mais idosas entram no Senado. É muito comum que quem começa a vida política vai ser vereador, depois vai ser prefeito, vai ser deputado estadual, deputado federal e chega a senador. Não há uma obrigatoriedade, tá? Isso é um roteiro apenas da prática da vida, da prática política, mas não tem nenhuma regra legal
que seja assim. Se o cidadão quiser se candidatar pela primeira vez em sua vida a senador, pode se candidatar, não tem problema algum. Tendo a idade mínima de 35 anos e as outras condições de elegibilidade, pode se candidatar, não há problema. Pois bem. E também, de alguma forma, para fazer com que não mude o Senado Federal de uma vez só, para que se garanta que haja uma certa continuidade de visão política de um mandato para outro, é por isso que a renovação se dá por 2/3 e 1/3 de forma intercalada. Na última eleição, nós tivemos a eleição de 2 senadores, salvo engano, foi isso 2. Nós vamos ter a eleição de um senador na próxima eleição, no ano 2022. Tá joia? Essa composição é a mais simples de todas. Tá joia? A Câmara dos Deputados, isso está descrito lá no artigo 27 da Constituição. Tá joia? O que é, sintetizando, quem quiser depois aproveitar, a gente vai dar um intervalozinho daqui a 2 minutos para poder abrir outra sessão. Quem quiser dar uma olhadinha lá na Constituição, no artigo 27. De forma sintética, o que é que diz a Constituição? O número de deputados federais, estaduais, será igual ao triplo número de deputados federais. Então, Sergipe, né? Por exemplo, o Sergipe tem 8 deputados federais. É o número mínimo, está estabelecido lá na Constituição. O que é que eu faço? Quantos deputados estaduais tem Sergipe? A conta é simples. 3 vezes 8, são 24. Então, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe tem 24 deputados estaduais. Em Pernambuco, é um pouquinho mais complicado, porque nós temos 25 deputados federais. Tá? 25 deputados federais vezes 3 vai dar 75. Então, já passa de 36. A gente vai ter que utilizar essa outra formulazinha aqui. O número de deputados estaduais em Pernambuco é 36, mais o número de deputados federais 25, menos 12, que vai dar 49, se não me engano, pessoal. Deixa eu só fazer a conta rapidinho aqui. Vai ser 24 mais 25, exatamente. Serão 49 deputados estaduais, tá joia? Pessoal, nós temos agora menos de 1 minuto para terminar essa sessão. Vou parar, vou dar uma pausinha de 5 minutos para a gente tomar um copo d'água e a gente volta já já para essa parte teórica, tá bom? Até já, então.